Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. A obra que estamos estudando juntos, meu caro ouvinte, você já sabe, é o livro Em Torno do Mestre. O autor é o próprio Pedro de Camargo, que tem por pseudônimo Vinícius. E o livro é da editora da Federação Espírita Brasileira. Com essas abordagens do autor, nós vamos buscando cada vez mais compreender os significados do Evangelho, os ensinamentos e exemplos que servem para a imortalidade das nossas vidas, todas exaradas por nosso Senhor Jesus Cristo, que não só ensinou, mas também agiu exemplificando. Como Jesus nada escreveu, mas sim aqueles seguidores, os discípulos que estavam com ele, trouxeram para nós o que ele disse. Hoje, no capítulo que vamos estudar, intitula-se O Unigênito. Unigênito, meu caro ouvinte, significa que foi gerado primeiro, ou também filho único. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: não basta que Deus seja nosso Pai, é preciso que sejamos seus filhos. E nesta primeira frase, logo do capítulo, meu caro ouvinte, nós temos aqui um convite, uma sugestão que o autor está nos trazendo para que possamos desempenhar conduta e formação de caráter suficiente para então entrarmos nesta consideração. E ele continua dizendo: ser pai é curar da felicidade dos filhos, prevenindo e prevendo tudo o que respeita ao futuro que os espera. Deus é nosso Pai, porque soube prever e prover tudo o que é necessário ao nosso bem, e o fez da melhor forma, empregando nisso o seu infinito poder e a sua infinita sabedoria. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro A Gênese de Allan Kardec, em seu capítulo 2, cujo título é Deus. O subtítulo A Providência, que está no item 20 desta obra. E Allan Kardec escreve: a providência é a solicitude de Deus por todas as criaturas. Prover, meu caro ouvinte, é dar condições e oferecer tudo o que seja necessário. Deus está por toda parte, vê tudo, preside a tudo, mesmo as pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Preside a tudo, meu caro ouvinte, é o mesmo que prever a tudo, ou seja, passar pelo que é necessário com a ciência de Deus. Como Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se nestes pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo. Tal é a questão que se assenta à incredulidade, de onde ela conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deva se estender, senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona por toda a eternidade em virtude destas leis, às quais cada criatura submete-se à sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Então, meu caro ouvinte, a incredulidade se baseou nesta condição
de que Deus criou leis e que essas leis agiriam por si mesmas sem a sua intervenção, sem os pormenores. E no item 21 ele continua: em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem, dificilmente, se não compreender Deus infinito, porque eles mesmos, sendo fechados e limitados, pois só entendem Deus assim, como eles, representam-no como um ser circunscrito e fazem uma imagem à sua imagem. Então, por conta dessa limitação que vivenciamos, nós temos essa tendência a admitir a existência de Deus como um ser material, mas na verdade foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. O homem, criando a imagem de Deus à sua imagem, transfere a sua ideia limitada e material para um ser que não condiz com a realidade. Nossos quadros, em que os pintam sob traços humanos, não contribuem pouco para manter este erro no espírito das massas, que adoram nele a forma, mais do que o pensamento. É para um grande número, um soberano poderoso sobre um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são restritas, não compreendem que Deus possa ou se digne em intervir diretamente nas pequenas coisas. Então, meu caro ouvinte, Deus é nosso Pai, prevê e provê a tudo, até mesmo as coisas menores, as que consideramos as mais insignificantes, as ínfimas coisas. Esta percepção ou compreensão não é possível ainda dentro das nossas limitações, que temos essa tendência de admiti-lo como um ser material à nossa imagem. Mas os Espíritos nos apresentam Deus como um dos elementos do universo, responsável, causa primária, criador de todas as coisas que existem no universo. E Pedro de Camargo continua: ser filho é corresponder à solicitude paterna, indo ao encontro dos desejos e dos esforços realizados pelo Pai em seu favor. Ser filho é fazer refletir em si próprio os traços de caráter do genitor, de modo que por aí se reconheça de pronto sua origem e descendência. O que Pedro de Camargo está querendo nos apresentar, meu caro ouvinte, é essa condição, representar de tal forma a presença de Deus em sua vida, de modo que atos, pensamentos, palavras, ideal, uso de todas as perspectivas possam representar e vermos o próprio Pai manifestado no Filho. Eis a condição, a designação para Filho de Deus. E nós, enquanto exercitamos as nossas limitações na parentela física, nós também temos oportunidade de desenvolver honra e amor aos nossos pais. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O subitem piedade filial. Item 3 desse capítulo. O seu fragmento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário, para não morrerem de fome.
enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais, velhos e fracos, que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais, pobres, só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Então aqui se encontra a perspectiva de vida de cada um de nós, que temos na família a oportunidade de desenvolvermos essa condição, a de reconhecermos em nossos pais, que nos deram a oportunidade da reencarnação, a honra, a obediência e também assisti-los quando eles chegarem na idade madura, porque este é o legado que cada um de nós, filhos, pode também desempenhar ao formar sua própria família, porque os nossos filhos observarão em nós a mesma atitude, o quanto nos empenhamos em cuidar, em visitar, em amar, e quando Allan Kardec fala nesses nadas supérfluos, ou seja, o que representa para nós como supérfluo, na verdade, é uma atenção, é uma oportunidade de entretenimento, é saber ouvir, às vezes, a mesma história repetida várias vezes. Isso é piedade filial. Então, isso é ser filho, é desempenhar o próprio papel de amor, assistindo aqueles que agora merecem de nós o tratamento que recebemos, no mínimo por termos sido gerado e agora temos a oportunidade da reencarnação. Vamos continuar analisando o unigênito já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo O Unigênito, que você já sabe, meu caro ouvinte, é o Filho único, ou o primeiro a ser gerado. E na concepção do Evangelho, Pedro de Camargo está nos trazendo essa perspectiva de entendimento, de que o Filho é aquele que pode representar ou designar as características do Pai. Ou seja, sendo o Filho observado, vai trazer o legado do seu Pai representado nos seus atos, palavras e pensamentos. É nesse sentido que Jesus é unigênito. Ele é o Filho de Deus. É aquele que, ao nos depararmos, também encontramos o que Deus possa representar. Não que ele seja o próprio Criador, porque ele é o Filho. A obra você acompanha conosco. É o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Quando Jesus se apresenta
por exemplo, como Filho do Homem, em vários trechos do Evangelho, está nos oferecendo o melhor exemplo a ser seguido, o melhor referencial, aquele com o qual jamais nos decepcionaremos. Portanto, Jesus é guia da humanidade e exemplo maior de todos nós. Quando ele afirma ser Filho de Deus, está nos dando a ideia ou a representatividade da vontade do Pai Celestial em sua vontade. Então ele diz: faço a vontade do Pai que me enviou. Portanto, aquele que me vê, não vê somente a mim, mas também o Pai. Então é nessa condição que estamos estudando a condição de unigênito. E Pedro de Camargo continua dizendo: ser filho, finalmente, é tornar-se legítimo herdeiro do nome, das qualidades e dos seus bens paternos. Ora, sendo assim, podemos apresentar-nos em consciência como filhos de Deus, ou seja, podemos dizer que ao agimos usando a matéria, o corpo físico e tudo que nos é necessário na terra, representando a herança em nome de Deus. Fazemos das nossas atitudes qualidades suficientes para que, ao depararmos com as convivências normais do dia a dia, as pessoas veem em nós a presença de Deus? Essa é a pergunta de Pedro de Camargo. E ele mesmo responde: certamente que não. Deus é, em realidade, nosso Pai, mas nós ainda não somos seus filhos. Nesse sentido, no sentido de que não amadurecemos, ainda não nos apropriamos da herança do amor de Deus para agir de tal forma que o representássemos. Daí porque Jesus é com justiça cognominado o unigênito do Pai. Sim, ele realmente é o único Filho de Deus que passou até aqui pela terra, porque é o único que encarnou e refletiu com verdade os atributos, os poderes e as qualidades havidas de tal paternidade. É por isso, meu caro ouvinte, que ao nos depararmos com os ensinamentos de Jesus, nós nos reportamos ao Pai Celestial. E foi por isso que ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. E ao nos aprofundarmos nos seus ensinamentos, ao buscarmos a Jesus, nós encontramos com a própria verdade, pois Jesus é a própria verdade. Assim como o Evangelho é o próprio Mestre. Tão perfeitamente se caracterizou a divina descendência em Cristo, que ele pôde dizer com acerto: eu e o Pai somos um. Quando ele diz: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Vós podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Eu e o meu Pai somos um. Ou seja, a vontade de Deus é estabelecida sobre a vontade de Jesus. E ele então se encontra plenamente feliz por conta de ter desenvolvido essa condição. E o que também podemos dizer: Jesus é médium de Deus. Cumpre agora a nós outros nos tornarmos filhos de Deus, consoante a seguinte promessa proclamada por João Evangelista: a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas sim do próprio Deus. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Eis, portanto, a nossa condição evolutiva, meu caro ouvinte. Somos os aprendizes do Evangelho de Jesus e estamos fadados à perfeição relativa,
Quanto tempo isso vai demorar? Vai depender do esforço de cada um de nós. E por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente todos nós aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos receberem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Portanto, meu caro ouvinte, é a parte que nos cabe. Os céus nos ajudarão, mas temos que fazer a nossa parte. Enquanto não satisfizermos a essa condição, crendo e praticando, como ordena o Verbo Divino, Deus continuará sendo nosso Pai, porém nós não seremos seus filhos. E em tal sentido, Jesus permanece como o unigênito. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos manter esse referencial de luz, de amor, cuja obra todos vão um dia sentir, conhecer e viver, porque Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas ficariam perdidas. E quando ele fosse erguido na cruz, ele atrairia a todos para esse entendimento. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas próprias obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque serão feitas em Deus. Escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículos 16 a 21, tomando as palavras do Mestre, agora registradas para sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte, em nossos corações, auxiliando as nossas mentes a reconhecer na própria consciência a oportunidade que a luz pode fazer-se dentro da perspectiva do amadurecimento, do esforço, do trabalho,
dessa luta que é um bom combate conosco mesmo, de nos libertarmos de todo o mal e não nos permitirmos mais a condenação de si mesmos, mas da libertação com a luz, com o próprio Mestre em nossas vidas hoje e sempre. Ele que é o Filho de Deus, é o nosso exemplo maior. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.